Diabetes e problemas cardiovasculares, como pressão alta, são muito frequentes entre idosos no Brasil. Estão entre as principais causas de morte no país. Pesquisas realizadas na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, relacionam o consumo de alimentos ricos em fibras, como a aveia, por exemplo, à prevenção e à melhoria dessas doenças, que são consideradas crônicas. Mas o que exatamente são as doenças crônicas? Quais são os outros alimentos ricos em fibras? E por que esses dois assuntos estão relacionados? Eu sou a Rafaela Mendonça. E eu sou Grace Santos. Esse é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, tem a participação da Neuza Maria da Silva Santos, professora aposentada e moradora da cidade de Bom Sucesso, em Minas Gerais. Neuza descobriu a diabetes aos 35 anos, mas demorou para começar a se tratar. Ela relata que somente agora, aos 60 anos, tem consciência do perigo que correu. Ela compartilhou com a gente a sua experiência. Vamos ouvir? Quando eu comecei, há uns 20 anos atrás, eu estava com uns 35 anos. Aí eu fui consultar e eles falaram que eu era pré-diabética. Aí eu não levei aquilo a sério, continuei com a alimentação normal, comendo doce, nem assim que aparecia uma vez por mês que eu fazia, ia lá no mercadinho, comprava aqueles pacotinhos de doce de leite com amendoim, eu bebia suco com açúcar, levava uma vida normal. E fiquei um bom tempo pré-diabética. Até que um dia eu consultei, comecei a sentir uns sintomas diferentes lá. Consultei, pedi o exame de sangue completo e aí já deu que eu era diabética. Relatos como esse da dona Neuza são mais comuns do que nós imaginamos. E para prosear sobre esse assunto, nós convidamos o professor Luciano José Pereira, que além de pró-reitor de pesquisa da UFLA, também é professor da Faculdade de Ciências da Saúde. O professor Luciano é graduado em odontologia, com mestrado e doutorado em fisiologia, que estuda o funcionamento do organismo humano. Professor Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, meninas. Obrigado, Grace. Obrigado, Rafaela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, essa relação entre alimentação e a diabetes é muito marcante. Você tem uma pesquisa que relaciona especificamente o consumo de alimentos ricos em fibras e doenças como a diabetes. Para iniciar nossa prosa, explica aos nossos ouvintes em quais alimentos essas fibras estão presentes. Os alimentos ricos em fibras são principalmente os vegetais, e eu destacaria os grãos, os cereais, como por exemplo a aveia, e também algumas leguminosas, como o feijão, a ervilha, a lentilha e o grão de bico, por exemplo. E essas fibras em si, esses alimentos ricos em fibras, eles ajudam a prevenir e a cuidar realmente da diabetes? Sim, os alimentos ricos em fibras, eles ajudam a modificar o nosso intestino, principalmente porque eles formam uma barreira gelatinosa que ajuda a reduzir um pouco a absorção no intestino de glicose, de lipídios. E além disso, essas fibras, elas ao serem fermentadas por micro-organismos que estão presentes no intestino, bactérias que vivem no nosso intestino naturalmente, ao serem fermentadas, elas liberam substâncias, digamos assim, que favorecem o nosso sistema imunológico, e isso é muito importante para o cuidado não só para doenças infecciosas, mas também para as doenças crônicas que têm um fundo inflamatório comum. Alguns termos que você mencionou que eu acho importante a gente tentar explicar para os nossos ouvintes, professor. São eles glicose e lipídios. Eu lembro muito das aulas de biologia. O que são? A glicose de uma forma muito simplificada, é o açúcar, né? Só que a gente tem que pensar que esse açúcar não é só o açúcar branco, né? Então é um açúcar que está presente, que a gente chamaria de carboidratos, né? Que aí acho que também não vai facilitar muito para o ouvinte. Mas seriam os açúcares. De uma forma simplificada, a glicose é um açúcar. E os lipídios? E os lipídios, a gordura. Tá. Só uma palavra para explicar um pouquinho mais. Sistema imunológico. O que é isso? São as defesas do nosso organismo.
é o sistema de defesa. Então, por exemplo, os leucócitos, os linfócitos, são as células que nos defendem de infecções, por exemplo. É o nosso sistema de defesa. Interessante. Só para a gente entender melhor, a gente está falando de diabetes, mas a gente sabe que existe a diabetes tipo 1 e a tipo 2. Você pode explicar para a gente qual é a diferença delas? Sim. O diabetes tipo 1 é um tipo de diabetes em que o pâncreas, que é o órgão responsável pela produção do hormônio insulina, ele não consegue produzir insulina. Então, existe vamos dizer assim, uma destruição das células que produzem o hormônio insulina. Então, esse indivíduo, geralmente, ele é jovem, ele não é um indivíduo necessariamente obeso e ele precisa, normalmente, fazer a utilização de insulina medicamentosa. Ele precisa usar a insulina. Já o diabetes tipo 2 é um quadro que é mais tardio, geralmente, ali depois dos 30, 40 anos de idade, tem uma forte ligação com a obesidade e esse paciente, ele normalmente, o pâncreas dele, a princípio, não está comprometido. O que acontece é uma resistência da ação da insulina nos tecidos do organismo dele. Então, ele produz insulina e a insulina dele não funciona, digamos assim, né? É o que a gente chama de resistência à insulina. Nesse caso, então, é preciso o uso de medicamento e a mudança de hábito. No caso do diabetes tipo 2, o uso de medicamentos, ele depende do quadro do paciente, né? Então, existem alguns medicamentos que podem ser utilizados via oral, que a gente chama de hipoglicemiantes orais. Então, pode ser necessário o uso de medicamentos ou podem ser tentadas medidas de mudanças de hábito, lembrando que no paciente obeso, a mudança de hábito, a prática de atividade física, o controle da alimentação sempre é indicado, porque é uma medida que pode, sem dúvida alguma, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Entendi. E até agora a gente está falando de diabetes. Mas quais são outras doenças que o consumo de fibras ajuda a prevenir e a cuidar? Isso. As doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, a obesidade, que tem uma série de comorbidades, como o próprio diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença crônica não transmissível. E aí a gente poderia também pensar em doenças de gengiva, por exemplo, que são doenças que também têm um cunho inflamatório, e também outras doenças, como por exemplo as próprias neoplasias, as doenças respiratórias crônicas. E essas doenças, elas apresentam um componente inflamatório comum, por isso a inter-relação entre elas. Então, só para dar um exemplo, uma pessoa que tem obesidade, diabetes, ela tem uma tendência, por exemplo, de ter maior facilidade para desenvolver doença de gengiva e vice-versa. Quem tem doença na gengiva, o componente inflamatório, ele também contribui para que a gente tenha maior dificuldade no controle da glicemia no paciente diabético, por exemplo. E só para a gente entender melhor e às vezes até fazer uma síntese, né, do que a gente conversou até agora. Pelo que eu percebi, todas essas doenças estão relacionadas em si e tudo começa com a obesidade ou quando a gente já tem um sobrepeso, a gente já precisa ficar alerta e até o que essas doenças têm em comum? Sem dúvida, essa é uma pergunta muito importante, porque estudos recentes têm mostrado uma pandemia de sobrepeso e obesidade mundial. O Brasil é um país que está em 45º lugar, considerando todos os países do mundo, em relação à prevalência de sobrepeso e obesidade. Nós temos mais de 55% da população mundial com sobrepeso e obesidade. Então, é um dado muito preocupante. E, considerando no mundo, nós temos aproximadamente 23% de pessoas obesas. Então, não são sobrepeso, são pessoas com obesidade. E a obesidade, ela traz com ela uma série de outras doenças. Então, já existem estudos mostrando que a obesidade, ela predispõe o indivíduo ao desenvolvimento de doenças crônicas, como o próprio câncer, como o diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Então, é realmente muito preocupante esse dado e é muito importante a gente falar sobre isso, porque são doenças preveníveis, né? A gente consegue prevenir mudando o estilo de vida. Uhum. Já fazendo um gancho com a dona Neuza, ela comenta
na nossa conversa sobre a preocupação que ela teve com o ganho de peso. E como isso foi um gatilho para ela procurar um médico. A partir disso, descobriu, então, a diabetes. Explica para a gente qual é a relação entre os hábitos alimentares, o ganho de peso e as doenças crônicas. Sim, o acúmulo de tecido adiposo, ele está associado à liberação de citocinas, que é o termo técnico que a gente usa. O que são essas citocinas? São sinalizadores das nossas células que geram um quadro pró-inflamatório. Então, é muito comum as pessoas ouvirem dizer que o indivíduo obeso ele está inflamado. Por conta disso, né? Porque o tecido adiposo ele libera sinalizadores de inflamação. E esses sinalizadores de inflamação, eles acabam gerando respostas no organismo que acabam culminando, por exemplo, com uma maior dificuldade na utilização do açúcar pelas nossas células, que é o que a gente chama de resistência insulínica. O que é essa resistência insulínica? É quando o seu organismo ele não consegue capturar o açúcar que está na corrente sanguínea e passar esse açúcar para a célula, para ela utilizar esse açúcar como fonte de energia. Então, a partir do momento que esse açúcar não chega na célula, essa célula não recebe a energia necessária para as suas atividades. Tá. E isso está associado com o diabetes tipo 2. Essa inflamação seria o quê? Essa inflamação é uma liberação de sinalizadores inflamatórios. Esses sinalizadores indicam como se fosse um estado de alerta do organismo. É como se ele estivesse alertando que alguma coisa está errada, né? E aí a gente tem ativação de células do sistema imunológico, porque durante muito tempo a gente separava a obesidade, as doenças do metabolismo das doenças do sistema imunológico. E hoje a gente sabe que essas doenças, a gente chama inclusive de imunometabolismo, porque existe um componente imunológico vinculado às doenças do metabolismo, como a obesidade, por exemplo. E no caso da dona Neuza, foi a partir do momento que ela percebeu um sobrepeso que ela se preocupou com isso, né? E isso poderia ter sido evitado quando a gente puxa a relação dos alimentos e tudo mais. Então, bom, quando a gente fala que poderia ser evitado, a princípio poderia. Mas a gente sabe que manter o peso e manter um estilo de vida saudável, todo mundo sabe que é importante, mas é muito difícil a gente conseguir fazer isso de forma rotineira, né? Então, todos nós sabemos que nós precisamos controlar a nossa alimentação, que nós precisamos fazer atividade física, mas poucas pessoas conseguem colocar isso em prática realmente, né? Então, se a gente fala assim, ela poderia ter prevenido? Sim, poderia, mas a gente sabe que é difícil, né? Realmente mudar o estilo de vida é muito difícil. Por isso que é muito importante que desde a infância, né, a gente tente fazer esse estilo de vida saudável desde a infância, porque à medida que a gente coloca isso como um hábito, isso vai permanecer com o indivíduo durante toda a vida, né? Então, assim, é prevenível? É fácil de fazer? Não. Voltando aqui para a dona Neuza, que a conversa até rendeu, né, com ela, porque como a gente falou, relatos como o dela são mais comuns do que a gente imagina. Ela também falou sobre a sua resistência em tomar um medicamento prescrito pelos médicos para equilibrar os sintomas da diabetes. Esclarece para a gente. A alimentação ajuda a prevenir e a cuidar das doenças crônicas, mas ela pode substituir a medicação? Não. Na verdade, eu acho que ela fez o correto de buscar ajuda médica, ajuda profissional, ela é muito importante. Se o médico fez a prescrição do medicamento, é porque ela precisa de um medicamento naquele momento e, com certeza, durante a consulta com o profissional que a atendeu, ela deve ter sido instruída a buscar outros profissionais para ajudá-la no controle da doença crônica. O controle da doença crônica, além dos medicamentos, ele geralmente envolve mudança do estilo de vida. Então,
ela deve tomar os medicamentos. Todas as pessoas, quando procuram atendimento médico, se houve prescrição de um medicamento, ela deve seguir a prescrição médica, isso é muito importante. E mudar o estilo de vida é uma atividade que deve ser feita em paralelo. Então, é muito importante, né, quando uma pessoa tem um problema de saúde, que ela procure ajuda profissional. Então, se ela procurou o médico, ela vai seguir as orientações do médico e, com certeza, no caso de doenças ligadas à obesidade, a ajuda de um profissional de nutrição, a ajuda de um profissional de educação física e outros profissionais que, porventura, possam ser importantes no quadro do indivíduo, devem ser procurados e sempre seguir as prescrições, que são muito importantes. Eu iria perguntar justamente sobre isso, se além dos tratamentos tradicionais, né, que geralmente são os remédios que são passados pelos médicos, se há alternativas, né, se há alguns tratamentos alternativos que eles podem seguir. Sim, essas alternativas, como eu disse, elas devem ser realizadas de forma adjunta, de forma paralela, principalmente quando a doença já está instalada e aí é necessária a utilização de medicamentos. Mas, sem dúvida nenhuma, a mudança de estilo de vida, ela não é um processo fácil e a ajuda dos profissionais, ela pode ser fundamental para que a pessoa tenha sucesso nessa mudança. Então, todos nós sabemos que precisamos controlar a alimentação, que precisamos fazer atividade física, mas não conseguimos muitas vezes colocar isso em prática. E se nós temos o apoio de um profissional de saúde, né, se eu conseguir, por exemplo, ter acesso a um nutricionista, se eu conseguir ter acesso a um professor de educação física, eles vão nos auxiliar para que a gente tenha sucesso durante essa mudança de estilo de vida. E só a nível de curiosidade, essas doenças crônicas, como a obesidade, a diabetes, pressão alta, elas são genéticas? Meu pai e minha mãe têm, isso indica que eu também vou ter? Existe um componente genético, mas eu diria que o aspecto ambiental ele é muito mais importante, né? Normalmente as pessoas tendem também a colocar a carga de culpa na genética, mas se esquecem de controlar e fazer aquilo que ela pode modificar. Então, são doenças que, apesar de existir sim um componente genético, mas não necessariamente um indivíduo que tem pais obesos, ele necessariamente será um indivíduo obeso, desde que ele tenha, né, um estilo de vida saudável, ele pode totalmente evitar o desenvolvimento de muitas doenças ou pelo menos atrasar o desenvolvimento dessas doenças, né? E como está tudo alinhado, né, professor? Porque você menciona, é difícil esse hábito e também a gente pode procurar ajuda psicológica para ajudar isso também, né? Com certeza, né? Eu acho que a ajuda profissional, ela auxilia muito para que a gente possa encontrar caminhos que às vezes a gente olha para a nossa rotina e é uma rotina tão pesada. Então, assim, a gente tem que entender que é difícil para todo mundo. Estamos juntos, sabemos que é difícil. Mudar o estilo de vida não é uma coisa fácil, realmente. E a ajuda de profissionais da saúde, de todas as áreas, né? Por exemplo, a própria odontologia, que é a minha área de formação básica, as doenças crônicas, elas têm um componente com a saúde bucal que é muito importante e os próprios profissionais da odontologia, por exemplo, eles podem auxiliar como parte da equipe de saúde multidisciplinar para que esse paciente tenha sucesso, né? Então, a gente tem que entender que as doenças crônicas, elas são difíceis de controle, mas são passíveis de controle. Esse controle é possível, desde que a gente possa seguir as orientações de uma forma rotineira. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre o consumo de fibras e sua relação com a prevenção e a melhoria dos sintomas de doenças crônicas. Recebemos o professor Luciano Pereira, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA, e contamos com a participação da Neuza Maria, da cidade de Bom Sucesso. Professor, a Neuza nos relatou uma situação que ela acredita estar relacionada à diabetes. Vamos ouvir o relato dela. Olha, eu, por exemplo, hoje eu uso prótese. Há uns 2 anos atrás, os meus dentes, a raiz deles amoleceu. Aí eu tive que tirar, acho que 16 ou 20 dentes, não sei, da parte superior e inferior. Não, só da superior. Da superior eu tirei alguns dentes, não lembro quantos não.
Porque da inferior eu não mexi, da superior e inferior. Da inferior eu não mexi, não. Mas os dentes, a raiz deles bambearam. E eu acredito que tem a ver com a glicose, porque eu não tinha motivo nenhum para o dente bambear. Há alguma relação direta entre a diabetes ou as outras doenças crônicas e os problemas bucais? Sim, as doenças de gengiva e as doenças ligadas à obesidade e à diabetes, elas têm um fundo comum, que é a inflamação. Então, o processo inflamatório ele é comum nas duas condições e existe uma inter-relação entre doenças de gengiva e obesidade, dificuldade no controle da glicemia, que é o diabetes, e vice-versa. Então, uma doença interfere com a outra. Mas é importante a gente salientar que não é que o diabetes, por exemplo, ele causou essa perda de todos os dentes. É uma doença multifatorial. Então, o problema de gengiva e a perda de dentes, eles normalmente estão associados a uma série de componentes. Então, a gente precisa ter, por exemplo, a higiene bucal deficiente, associada, por exemplo, ao consumo frequente de açúcares, e isso é vinculado a um componente inflamatório, obesidade. Isso gera, então, sim, um quadro de uma ação bidirecional entre uma doença e a outra. Então, existe uma inter-relação comprovada cientificamente. Quem tem doença de gengiva tem mais dificuldade no controle da glicose no sangue, e quem tem essa dificuldade de controle da glicose no sangue, quem é diabético, tem também uma maior predisposição às doenças gengivais, mas é importante salientar que um indivíduo diabético, por exemplo, mas que mantém um controle da higiene bucal adequado, que procura o dentista frequentemente, que controla a sua dieta, ele pode evitar a perda de dentes, como aconteceu com a dona Neuza. Uhum. Tem alguma relação à cicatrização também? Sim, né? O processo de cicatrização ele é um componente que envolve a inflamação. Então, se a gente for pensar que um indivíduo que tem um controle inadequado da glicose sanguínea, esse indivíduo ele desenvolve sim um quadro de maior dificuldade de cicatrização, né? E tem uma relação entre os dois aspectos, sim. E tem alguma pesquisa sua que está sendo realizada, que foi realizada, que tem essa relação? Sim, o meu grupo de pesquisa, a gente tem vários trabalhos que foram desenvolvidos tanto em seres humanos quanto em animais, mostrando, por exemplo, a importância do consumo das fibras que a gente estava conversando no bloco anterior, né? As fibras, elas têm, principalmente as fibras que estão presentes ali na parede celular de fungos, de cereais, que são os que eu trabalho mais frequentemente. A alimentação rica nessas fibras teve um efeito benéfico tanto no controle do diabetes quanto no controle das doenças de gengiva. Então, a gente tem uma série de trabalhos que nós publicamos, né, mostrando que o consumo de fibras ele promove uma melhor saúde tanto no controle da glicemia, né, do controle da glicose sanguínea, quanto no controle das doenças de gengiva. É importante destacar que a ciência ela vem para contribuir desenvolvendo novas tecnologias, novos métodos no enfrentamento das doenças, por exemplo, no caso das doenças crônicas não transmissíveis. Mas é importante destacar que não existe pílula milagrosa, né? Então, por mais que as nossas pesquisas tenham trazido resultados significativos no auxílio do combate ao diabetes, por exemplo, não quer dizer que o consumo de fibras vai resolver o problema de uma vez por todas. Então, ele é um método auxiliar aos métodos tradicionais. Então, o consumo de fibras ele vai ser conversado com a nutricionista, com o médico do paciente, e isso vai ser um tratamento adjunto às terapias tradicionais como uma forma de auxiliar, né? Então, nos nossos estudos, por exemplo, nós percebemos que o nível de glicose dos animais diabéticos passaram de 500 para 350. É uma melhora significativa? É,
porém esse animal ainda continua diabético. Então é importante as pessoas entenderem que as ferramentas que a ciência traz, muitas vezes elas não vão ser definitivas, elas são terapias adjuntas à terapia tradicional que podem auxiliar esse indivíduo a ter uma melhora da qualidade de vida. Mas é importante destacar que o papel do indivíduo, né, como o ator principal, é fundamental. É importante a mudança do estilo de vida aliada aos avanços da ciência. Então, nesse caso, é importante destacar isso, né? Não existe milagre. É o esforço junto com ciência. E existe alguma relação dessas doenças crônicas? As pessoas idosas têm relação? As doenças crônicas não transmissíveis, elas têm um aumento da prevalência com o aumento da idade, né? O indivíduo, à medida que ele vai ficando mais velho, é muito mais comum que ele tenha aumento de peso, diminua a frequência de atividade física. Então, isso vai levando esse indivíduo, e o próprio envelhecimento mesmo do organismo, alguns processos vão ficando dificultados, né? As nossas células vão perdendo a sua capacidade tão efetiva de quando nós éramos jovens. Então, à medida que o indivíduo envelhece, é muito comum ele ganhar peso, ele fica menos ativo e o próprio envelhecimento do corpo favorece o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, doença de gengiva. Todas essas doenças aumentam com o avanço da idade. A prevalência aumenta. A gente observa que todas essas doenças, né, e as consequências delas têm uma relação com a autoestima das pessoas. Inclusive, a Neuza nos contou que teve dificuldade de lidar com as consequências desse problema, inclusive quando ela teve que extrair, né, boa parte dos dentes. Vamos escutá-la? Eu ficava com vergonha não sorria, ficava procurando ficar o mais séria possível e saía só para fazer coisas de precisão, necessidade, ia na igreja e doida para ele poder fazer a prótese, porque não me senti bem não. Achei que mexeu muito com a minha aparência. Professor, então além do problema da saúde em si, essas doenças também acabam afetando a autoestima e até a vida social dessa pessoa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sem dúvida. Se a gente for pensar, a ausência de dentes, ela tem um impacto muito grande porque é o cartão de visitas, né? Quando a gente sorri, é como se a gente estivesse se sentindo com a aparência prejudicada, né? E aí é importante, como eu disse, as doenças crônicas, elas requerem um atendimento multiprofissional. Daí a importância da atividade, da procura do paciente por ajuda médica, por ajuda do dentista, pela ajuda da nutricionista, do profissional de educação física. É importante essa interação entre os profissionais e, se a gente for considerar, até mesmo problemas ortopédicos são comuns, então às vezes pode ser necessária a presença de um fisioterapeuta. Então, as doenças crônicas, elas são multifatoriais e elas afetam toda a vida do indivíduo. Daí a importância da gente ter um trabalho em equipe mesmo. A equipe de saúde, ela é muito importante que ela tenha essa integração para que a gente possa trazer esse paciente de volta à sociedade com a sua autoestima restaurada. Às vezes é necessário auxílio de um psicólogo, por exemplo, dependendo do grau de comprometimento desse indivíduo, como a dona Neuza comentou. Então, é fundamental que essa equipe de saúde trabalhe junto, porque o sucesso do trabalho de um profissional, às vezes, depende do trabalho de outro, né? O paciente que procura um nutricionista e consegue, às vezes, perder peso, isso vai auxiliar no controle do diabetes, o médico vai ficar satisfeito. Se essa diabetes está controlada, a saúde bucal do paciente melhora e o dentista vai ficar satisfeito, o trabalho que ele fez vai durar mais tempo. Então, daí a importância dessa equipe multiprofissional. E a rede de apoio que é a família? Como pode atuar nisso? É fundamental, né? A gente brinca às vezes que quando alguém vai fazer dieta em casa, todo mundo tem que fazer junto. Porque como é que a gente vai fazer dieta vendo ali o alimento que a gente gosta, aquele alimento mais palatável, né? Que o sabor é favorável, que a gente gosta. Então, sem dúvida alguma, a equipe de apoio, ela não é só profissional, ela também é pessoal, é na família. Então, acho que é muito importante o apoio da família quando percebe que a saúde de
um membro da sua família está prejudicada por conta dos hábitos de vida, né? E o tanto que é bacana, por exemplo, a família fazer atividade física junto, procurar opções, né? Fazer uma caminhada, fazer um passeio juntos. Isso é muito bacana, né? Utilizar, às vezes, o momento de dificuldade como uma ferramenta de promover a interação social em casa. Mas é importante também salientar que essa mudança de estilo de vida, ela deve ser, muitas vezes, apoiada pelos profissionais, porque um indivíduo obeso, por exemplo, ele não pode começar a correr de uma hora para outra. Isso pode colocar a saúde dele em risco. Então, daí a importância, né, de procurar os profissionais, questionar sobre o nível de atividade física que é compatível com o desempenho daquele indivíduo naquele momento, e aí ir gradativamente aumentando a intensidade de forma a não provocar mais prejuízos à saúde. Então, isso também é muito importante. Com certeza. A própria Neuza, ela fala muito do seu descuido em relação à saúde e ela diz pra gente que se arrepende de não ter levado a sério esses problemas. E quais dicas você dá para as pessoas não cometerem os mesmos erros que a Neuza relatou pra gente? Eu compreendo a Neuza, porque realmente mudar um estilo de vida não é fácil, né? A gente, como eu disse, esses hábitos às vezes são adquiridos na infância, e aí lá na fase adulta, modificar um hábito não é tão simples assim. Então eu acho que o mais importante é entender que existe um problema, encarar ele de frente, procurar ajuda, porque é difícil para todo mundo, e a ajuda profissional ela pode ser fundamental para que um passo seja dado de cada vez. Uma outra dica que eu dou é ter paciência, porque as mudanças elas não ocorrem da noite para o dia, então a gente tem que começar um passo de cada vez e celebrar cada conquista, pequena que seja, e aceitar que é um processo longo, mas é um processo que precisa de continuidade. Então, procurar ajuda, encarar o problema de frente, seguir as orientações dos profissionais e, se um dia você escorregou, não tem problema, começa de novo no dia seguinte, né? Então, acho que a dica é essa. O qual é importante, né? Essa questão realmente da mudança de hábito e ficarmos atentos, né? Com certeza. A essas questões desde o início, independente da faixa etária ou da fase que a gente se encontra. E a prosa tá boa, mas nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+. Mas antes de terminarmos, a dona Neuza ela tem um conselho de milhões, que é para levar para a vida, tá, gente? Voltado tanto para o público acima de 60 anos, quanto para o público que ainda não se encontra nessa fase da vida. Escutem só. Quanto aos jovens, é aquele negócio, a gente vê muitos jovens no dia a dia da gente, pela televisão, que tem muitos jovens que têm uma alimentação errada, comendo muito lanche aí, comendo muita massa, muita pizza, né? Então, muito macarrão. Então, aí eu diria para eles que pare enquanto é tempo, porque não é só o idoso que tem problema de saúde, que a glicose pode subir, que pode começar a ser pré-diabético, depois pode passar a ser diabético, que isso tudo começa na juventude. Porque quando eu comecei, eu tinha uns 35 anos quando eu fui alertada. Mas tem pessoas, pelo que a gente está vendo no decorrer da vida hoje, com a comodidade dos jovens, que os jovens estão muito acomodados em relação a fazer um preparo físico, em relação a fazer uma caminhada, em relação à alimentação, eles têm chance de começar muito antes que eu comecei com 35 anos. Hoje a gente vê esse jovem com 18, 20 anos já obeso. Então, deem conselho, escutem o conselho dos seus pais, escutem o conselho dos profissionais, que vocês terão vida longa. Que fala importante essa da Neuza, né, professor? Para a gente finalizar, queria que você comentasse sobre esse conselho dela. Isso, eu acho que a gente precisa realmente entender que a obesidade é um problema de saúde,
precisamos ser compreensivos e entender que não é fácil realmente mudar o estilo de vida, mas é importante que a gente tente mudar esse estilo de vida pensando na nossa qualidade de vida mesmo ao longo do tempo. E a gente precisa, sem dúvida alguma, se aceitar. Eu acho que não é uma questão de estigmatizar as pessoas, né? A gente tem que realmente ter empatia com a pessoa que sofre com doenças crônicas e tentar ajudar da melhor maneira possível, porque juntos nós somos mais fortes, né? Então, só destacar realmente a importância do trabalho coletivo, da equipe de saúde integrada e que cada um, com a sua contribuição, possa favorecer o bem-estar da nossa sociedade. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor, por participar da nossa conversa, né? Para quem está nos ouvindo, a dona Neuza é minha mãe e eu acompanhei de perto essa questão do aparecimento da pré-diabetes, o aparecimento da pré-diabetes, o aparecimento dessas doenças crônicas, principalmente a questão relacionada à autoestima dela, sabe? Então, assim, eu me sinto muito tocada. Eu sei que existem várias outras pessoas que se encontram na mesma situação que ela. A diabetes em si, ela pode levar a perdas de membros, né? A gente sabe que pode levar a cegueira, entre várias outras coisas. Então, realmente não é brincadeira. Levem o conselho dela a sério, mãe. Ouça o que o professor falou, porque eu sei que às vezes ainda existem, né, algumas dificuldades em relação ao medicamento, em relação a essa mudança de hábito. E é isso. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as suas dúvidas que a ciência pode responder. Vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da nossa prosa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 359-9806-4531. Repetindo, anota aí. 359-9806-4531. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e também nas redes sociais em que a UFLA está presente. Além, claro, de ser veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM e em plataformas de vídeo. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa das Coordenadorias de Comunicação Social e de Divulgação Científica da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.